Hoje eu quero abrir mais uma página da minha história para vocês que muita gente não deve ter visto. E ela fala sobre uma dor que não faz barulho. Ela apenas silencia quem sente. E depois de um tempo, eu comecei a não fazer mais barulho para as pessoas. Eu chorava, escondida atrás da porta do meu quarto, entre o guarda-roupa e a cama, no banheiro. E não porque eu sentisse vergonha das minhas lágrimas, sabe? Mas é porque eu entendi que não ia encontrar aconchego de ninguém expondo aquele sofrimento. E foi assim que uma menina começou a acreditar que sofrer em silêncio era melhor do que pedir ajuda. Com o tempo, o medo produz uma consequência silenciosa. Ele cala. E sem perceber, eu comecei a não demonstrar mais o que eu sentia. As lágrimas passaram a existir apenas nos lugares onde as pessoas não podiam mais ver, que era dentro de mim mesma. Eu acreditava que sentir em silêncio aquela dor, ela ia doer menos dentro de mim. Quantas pessoas você conhece que elas sorriem por fora, mas por dentro a gente sabe que a pessoa está machucada, que ela está sofrendo, que ela está vivendo simplesmente de aparência. Deus, Ele conhece cada lágrima, mesmo que ninguém veja e mesmo que a gente não exponha para fora. Deus, além de ver, Ele coleta cada lágrima do ser humano. E nenhuma lágrima ela passa despercebida aos olhos do Pai. Na escola, eu via meus amigos fazendo amizades, meus amigos sendo felizes. E eu sabia que eu não podia viver aquilo, que eu era proibida de fazer amizades ou ter amigos. E chegou um momento que até os meus próprios amigos começaram a me rejeitar, porque eu era aquela menina estranha, que ninguém podia conversar, não podia ir na casa de ninguém, não podia brincar. E depois de várias rejeições, eu mesma comecei a me afastar dessas pessoas, porque a solidão, ela passou a doer bem menos do que eu gerar qualquer tipo de expectativa. Quando passamos por algumas rejeições, e principalmente quando isso se repete várias vezes, a gente adota um mecanismo de defesa, que é começar a se isolar para não sofrer mais. Mas sabe de uma coisa? Deus não criou a gente para viver sozinho. Nós somos membros de um corpo e cada um de nós tem uma função para exercer aqui na Terra. Então, da mesma forma que alguém te feriu ou te magoou, vai ter uma pessoa que Deus vai colocar na sua vida para te curar. Durante muitos anos, eu carreguei uma pergunta comigo, e isso até depois da minha vida adulta, que era: o que há de errado comigo? E eu percebi que isso é uma pergunta comum de muitas crianças, que acabam se culpando e raramente elas culpam os adultos. E quase sempre, o problema não está nelas. E talvez você tenha carregado essa pergunta por muitos anos na sua vida. O que há de errado comigo? Mas Deus nunca perguntou isso para você. E você sabe por quê? Porque o nosso Pai de amor, não vê os nossos defeitos, não vê as nossas falhas e não nos enxerga com a lente que nós nos enxergamos. Ele nos enxerga com a lente do Pai, uma lente de um pai que quer o melhor para os seus filhos. E ele sempre enxergou o que era preciso e necessário para você. Então, independente do que você passou, ou que você fez, ou que fizeram com você, Deus está aqui para te curar, para te lavar e tirar essa pergunta da sua cabeça: o que tem de errado comigo? Não tem nada de errado com você. Somente o Espírito Santo de Deus vai poder te convencer sobre isso. Durante muito tempo na minha vida, eu cresci acreditando que eu merecia ter amor, que eu precisava merecer esse amor, sabe? Que eu tinha que fazer algo para que alguém me amasse, porque eu não era boa o suficiente. Lembra? O que há de errado comigo? Eu não sou boa o suficiente. E hoje eu sei que o amor verdadeiro nunca foi recompensa. E mesmo quando eu não conseguia enxergar, o Pai, Ele sempre olhou para mim com esse olhar de amor.
com esse olhar de que, tipo, eu não preciso fazer nada para que Deus me ame. Eu não preciso jejuar todos os dias da minha vida para que Deus me ame. Eu não preciso gritar para que Deus me ame, para chamar a atenção de Deus. Eu não preciso de nada disso. O amor de Deus, ele é tão grande, tão inabalável, que não é necessário você fazer absolutamente nada. Porque a graça dele se manifesta na nossa vida de tal forma que não é necessário esse escândalo para chamar a atenção do Pai. Ele simplesmente nos ama, independente de quem nós somos. E o mais legal é imaginar que Deus continua olhando para aquela menina com o mesmo amor, até mesmo de antes ele ver a gente, sabe? Antes do nosso nascimento. Então, independente do que aconteceu com você, saiba que você é amado, você é amada e que não tem nada que você possa fazer para aumentar o amor de Deus por você. E se hoje você ainda carrega feridas silenciosas dentro de você, eu quero declarar que a partir de hoje você vai conseguir enxergar o amor do Pai com você. O aconchego, o carinho. Eu quero declarar que essas feridas vão ser curadas em nome de Jesus e que vão ficar apenas cicatrizes, e essas cicatrizes vão ser testemunho na sua vida para que você ajude outras pessoas a passar pelo que você está passando hoje. O amor do Pai, ele consegue alcançar lugares onde ninguém mais consegue enxergar. E mais que isso, ele transforma todo esse silêncio no testemunho. E obrigada por abrir mais uma página de Forjada comigo. Se você está gostando desse conteúdo, compartilha, pois pode ter outras pessoas precisando ouvir essas palavras. Se você gostou, você curte, vamos comigo para os próximos episódios de Forjada, hein? E no próximo episódio, nós iremos descobrir o que Deus já estava vendo, mas que nenhum de nós conseguimos enxergar. Um beijo para vocês e até a próxima.